teu coração. Nós estamos começando, a presença do Senhor já está nessa casa. E eu vou pedir a gentileza de você ficar em pé, se você puder, quiser. Você já conversou bastante gente, dá um tempinho agora para conversar só com o nosso Senhor Jesus. Ele não está no seu celular, eu posso garantir para você. Pode mandar WhatsApp, ele não vai responder. Agora, se você falar com ele aqui, eu tenho quase certeza que sim, porque a palavra nos garante, amém? Ó, só quero ler um versículo para a gente orar e já passar para o momento de louvor aqui. Salmo 139, inclusive é uma música que a gente canta, que basicamente está em cima desse salmo aqui. Diz assim o versículo 7: para onde poderia escapar eu do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar no extremo do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Tuas obras são maravilhosas. Glória a Deus. Eu vou pedir a gentileza, se você puder, num ato de reverência, fechar os teus olhos agora. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus, nós te bendizemos nessa tarde, Jesus. Exaltamos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, o Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Senhor, e nessa hora abrimos esse momento a Ti, ó Deus, de culto, de entrega, de adoração, Senhor. E pedimos a Deus que nada, Deus, que é projetado para benefício próprio, Senhor, venha prevalecer, ó Deus, mas que a sinceridade, ó Deus, aquilo que está no oculto do nosso coração, ó Deus, seja revelado diante de Ti, ó Deus, e que suba como um aroma suave diante do Teu altar, ó Deus. Senhor, e enquanto fazemos isso, ó Deus, nós pedimos a Ti pela Tua intervenção soberana, Senhor, sobre nós, ó Deus, sobre a Tua geração, sobre os Teus adolescentes, sobre os Teus jovens, ó Deus. Que o Senhor já venha com o Teu Espírito como uma brisa suave, Deus. Deus Santo, trazendo alegria, trazendo paz, ó Deus, naquele coração, ó Deus, que nessa tarde e noite precisa de uma cura, precisa de uma restauração, precisa, ó Deus, de uma resposta que venha do Teu trono, Senhor. Precisa, ó Deus, da paz que excede todo entendimento, Senhor. Enquanto fazemos o nosso louvor, entregamos a Ti, ó Deus. Senhor, passeia em nosso meio, ó Deus. Traz salvação no meio dessa casa, traz salvação no meio dessa geração, e que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Juntos declarar: Maranata, a hora vem, Senhor. Maranata, a hora vem neste lugar.
Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Senhor, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. meu noivo, Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. declare com toda a sua força. Morar aqui. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer. Rasgue os céus e desce. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer. Seus pés, faz a terra tremer. Rasgue os céus e desce. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Vem, Senhor, vem, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, e caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem
Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Só aqueles que querem vão clamar, que seja nessa noite, que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. que seja hoje, que seja agora. Vem derrama Do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje. que seja agora. Vem derrama A terra clama. oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver O céu descer. a terra chama. Oh, A terra chama, chama, chama. mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, Que seja agora. vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. Por isso que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. vem derramar o teu Espírito. Vem, Senhor, vem neste lugar. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, ó Pai. Boa tarde, Force.
só para eu fazer uma pesquisa de campo aqui rapidão. Quem aqui tá feliz com Jesus, grita glória a Deus aí bem alto hoje. Mais uma vez que eu acho que dá para melhorar. Tem bastante gente aqui, eu consigo ouvir bem mais alto. Vai, mais uma vez. Quem aí tá feliz com Jesus aqui? Aí sim, esse é o forte que eu gosto de ver, gente. Bom, já estão todos sentados aqui. Eu peço que vocês fechem os olhos de vocês, abaixem a cabeça no lugar de vocês. Nós vamos agora consagrar esse louvor que nós acabamos de ofertar a Deus e agradecer por estar aqui, por mais uma oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, nós consagramos esse louvor aqui perante o Senhor. Nós agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa, de estar tendo os nossos corações ministrados pela sua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações. Que não seja eu falando aqui, Senhor, mas que seja o seu Espírito Santo me movendo e realizando a sua vontade através de mim, Senhor. Que os corações possam ser alcançados, mesmo aqueles que estão mais distantes de Ti, Senhor. Que nada venha nos interferir agora na nossa comunhão com o Espírito Santo. E que nós possamos tirar algo bom de tudo que o Senhor tem para nós aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, bora lá. A palavra de hoje aqui, pessoal, eu trouxe um tema que começa com uma palavra que tem um significado muito abrangente, eu diria. Ela pode ser interpretada de várias maneiras e está, digamos que, presente em vários aspectos da nossa vida. E essa palavra-chave dessa palavra de hoje é a palavra posicionamento. E para começar aqui hoje, eu gostaria de saber se alguém aqui pode me dar uma ideia, algum conceito, não precisa estar necessariamente 100% certo, mas o que você acha que significa a palavra posicionamento? Alguém aqui tem alguma ideia? Perdão? Se posicionar alguma coisa. Certo. Está chegando na linha de raciocínio aqui. Tem mais alguém com alguma sugestão do que seja a palavra posicionamento? Certo. Ok. Eu vou ler aqui para vocês uma definição sobre a palavra posicionamento. É a ação de se posicionar em relação a algo. Ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Literalmente, essa palavra ainda pode significar a localização de algo ou alguém num lugar específico. Bom, basicamente, a palavra posicionamento ela pode se referir a diversas coisas, como posicionamento de objetos, posicionamento de pessoas, mas não é esse a vertente de significado que eu quero trazer aqui para vocês hoje. O posicionamento é algo muito importante para a nossa vida como cristãos. O nosso posicionamento espiritual, mais especificamente. Bora lá. Posicionamento é algo muito importante para nós cristãos, pois define a nossa conduta na terra, reflete o nosso posicionamento no mundo espiritual. E basicamente, o nosso posicionamento no mundo espiritual, ele vai interferir em diversas áreas da nossa vida. Áreas essas como a nossa conduta, os nossos posicionamentos perante as coisas que acontecem no nosso dia a dia, como nós reagimos a certas circunstâncias do nosso dia a dia. Ela vai interferir muito também nos nossos hábitos, nos nossos vícios, que seja. O posicionamento espiritual basicamente reflete aquilo que você é e reflete para onde você está caminhando. Muito obrigado, a garganta está seca aqui já. Não, tá ótimo. Bom, prosseguindo aqui. Como eu ia dizendo, ela interfere em diversas áreas da nossa vida. Ideologia, acontecimento do dia a dia, os convites que você aceita no dia a dia, convites de participar de certas rodas, convites de frequentar certos lugares, tudo isso depende do nosso posicionamento espiritual e é refletido para as outras pessoas e interfere na forma como elas nos enxergam e a forma como Deus nos enxerga também. O posicionamento espiritual é importantíssimo porque ele também define o quão afastado ou quão próximo você está de seguir na direção que Deus tem para a sua vida. Então, é algo muito importante. E é algo que nós, como cristãos, temos que nos atentar muito. E o primeiro exemplo aqui de posicionamento que eu quero trazer, que está escrito na Bíblia, é sobre Sansão. Basicamente, só para ter uma noção aqui, todo mundo conhece a história de Sansão completinha aqui? Sabe os acontecimentos da vida dele? Ok. O livro de Juízes vai falar para a gente sobre a história de Sansão. Quem foi Sansão?
Sansão, ele era filho de uma mulher estéril. Ele foi prometido como nazireu. Mas para a gente continuar essa palavra aqui, a gente tem que entender o significado da palavra nazireu. E eu separei alguns versículos aqui. Abram a Bíblia de vocês aí no livro de Números, capítulo 6, do versículo 1 a 8. Tem algum voluntário para vir aqui ler esses versículos? Alguém gostaria? Número 6, do versículo 1 a 8. Tá, pode vir então. Exatamente. Número 6, versículo 1 a 8. O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas, nem passas. Enquanto nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo sementes ou cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para dedicar-se ao serviço de Deus. Ele dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal de dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão, ou da sua irmã. Enquanto nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Ok, obrigado. Bom, como nosso irmão... Qual é o seu nome? Perdão? Caio. Como nosso irmão Caio aqui acabou de ler pra gente, o que era o nazireu? O nazireu era um homem consagrado a Deus, ou seja, ele tinha uma série de restrições por conta desse pacto com Deus. Coisas que ele não poderia fazer. As mais notáveis, assim, que a gente mais lembra sempre, é de não poder cortar os cabelos, de não poder tocar em cadáveres, de não poder consumir bebidas fermentadas. Bebidas fermentadas aqui, o texto quer dizer bebidas alcoólicas, tá, gente? Qualquer tipo de bebida, cerveja, vinho, etc. Bom, a história de Sansão é uma história muito boa quando a gente quer analisar, basicamente, a falta do posicionamento, a quebra das promessas com Deus e o quanto isso pode ser prejudicial para a nossa vida. A história de Sansão, basicamente, começa numa época difícil para Israel, para o povo de Israel, que estava sofrendo com os... Nossa, deu branco aqui do nome do povo agora. Filisteus, lembrei. Estava sofrendo na mão dos filisteus e eles esperavam que não tinham mais nenhuma perspectiva, mas uma mulher estéril acabou dando à luz a Sansão. Ele foi anunciado por meio de um anjo e foi dito que ele seria nazireu, ele seria consagrado. E ele seria basicamente um juiz que libertaria a nação de Israel. Por isso, ele deveria viver sobre uma forma específica, e sem quebrar essas condutas, esses pactos que ele tinha com Deus. Porém, a história de Sansão nos leva e nos mostra que ele não parecia se importar muito com essas coisas. Que por conta da vaidade, da extrema força que ele tinha, ele acabou sendo soberbo e acabou relaxando no posicionamento dele com Deus, no relacionamento dele. E não deu valor à força e à promessa que Deus tinha sobre ele. Vamos lá. Tudo começa, digamos aqui, a dar errado na história de Sansão a partir de um episódio em que ele visita uma vila próxima da onde ele morava e ele encontra uma mulher filisteia. Ele acaba se apaixonando por essa mulher e ele volta aos seus pais e ele diz a seu pai que ele desejaria se casar com aquela mulher. Os pais dele, no entanto, confrontam Sansão, porque ela era uma mulher filha de uma nação inimiga. E confrontam ele, perguntando se não era melhor que se ele se relacionasse com uma mulher do próprio povo dele, uma mulher também filha de Israel. Mas, entretanto, Sansão faz meio que uma birra ali, a gente pode dizer. E ele fala, bom, se não for ela, eu não quero mais nenhuma outra, é ela que me agrada. E fica por isso mesmo. Ele vai se casar, ele vai em direção à cidade que essa mulher morava. E no meio do caminho, ele acaba encontrando um leão. E ele acaba matando esse leão. O Espírito Santo toma ele de uma força, ele abre o leão
e deixa o cadáver do leão naquele lugar. Depois de algum tempo, ele passa para ver o estado do cadáver do leão e ele encontra favos de mel. E aí que ele quebra o primeiro dos votos dele. Ele vê aquele enxame de abelhas no cadáver do leão e acaba consumindo aqueles favos de mel e leva para sua família. Ele quebra a primeira promessa como nazireu que ele tinha, que era de não poder encostar em cadáveres. Ele leva aqueles favos de mel até a família dele, sem saber a procedência daqueles favos de mel, sem saber que eles tinham se encontrado no cadáver de um leão. E aí que ele quebra a primeira promessa dele como nazireu. Após isso, na festa de casamento dele, a Bíblia diz que ele faz um banquete, digamos assim, que era algo comum nos casamentos filisteus, onde eles bebiam, eles consumiam bebidas alcoólicas, mais especificamente o vinho. E ele consome esse vinho. E conversando com os filisteus que estavam naquele casamento, ele faz uma charada sobre o acontecimento que ele acabava de ter vivido com o leão. Ele faz uma charada que quem descobrisse, se os filisteus descobrissem aquela charada, ele daria presentes para eles. Eu não me lembro agora ao certo que presentes eram esses, mas ele esperava que os filisteus não descobrissem. Porque a proposta dele era que se os filisteus não descobrissem em uma semana essa charada, ele receberia esses presentes. Essa charada tinha a ver com o fato dele ter matado o leão e daquele leão ter surgido os favos de mel. E os filisteus vão e ameaçam a esposa, a futura esposa de Sansão, dizendo que queimariam a casa dela caso ela não contasse para eles o resultado daquela charada. Então eles acabam descobrindo por meio dessas ameaças. A esposa de Sansão vai até Sansão, ela fala com Sansão, chora, implora para descobrir o resultado daquela charada. E Sansão, porém, contra-argumenta, dizendo que nem mesmo os pais dele sabiam do resultado daquela charada, porque ele contaria à esposa. Mas depois ele acaba sendo convencido e conta. Com isso, é aí que a história de Sansão começa a fadar numa série de erros e coisas que levam e conduzem ele até a morte. Basicamente, os filisteus acabam descobrindo o resultado da charada e Sansão se ira muito e se vinga dos filisteus. Ele queima plantações e, graças a isso, ele atrai para ele a ira dos filisteus, matando assim a sua esposa. E a partir daí, ele teve que começar a viver a vida dele fugindo, digamos assim. Ele teve que começar uma espécie de diáspora, por conta dessa falta de posicionamento dele. Se ele não tivesse consumido o mel daquele cadáver de leão, ele não teria chegado até essa situação. Mas a história não para aí. Depois, fugindo, é onde ele encontra Dalila pela primeira vez. E ele acaba se apaixonando por Dalila. Mas Dalila também era filisteia. E ela é enviada por eles para descobrir qual que era a fraqueza de Sansão. O porquê que ele era tão forte e como eles poderiam se livrar da ameaça que era Sansão. Porque ele era um homem extremamente forte, extremamente poderoso. Ao ponto de que, com uma ferradura de burro, ele conseguiu abater mais de 1000 filisteus. Mais de 1000 não, eram 1000 filisteus, se eu não me engano, exatamente. Tanto que ele nomeou um monte com relação a esse feito. Mas enfim. Ele era um problema gigantesco para os filisteus. E Dalila acaba sendo a enviada perfeita para abater Sansão, já que ele não poderia ser abatido de uma forma, digamos que dentro de combate, por ser extremamente poderoso. Eles acabam achando outra brecha, que nesse caso foi a fraqueza de Sansão por Dalila. Dalila acaba enganando Sansão, perguntando diversas vezes sobre a fraqueza dele, e ele mente várias vezes. Mas eventualmente ele acaba dizendo que se os cabelos dele fossem cortados, ele acabaria perdendo sua força. Porque assim ele estaria quebrando o último voto dele como nazireu, que era de ter cortado o cabelo. Então, bora pausar aqui para fazer, digamos que, um resumo do que aconteceu até agora. Sansão foi prometido por Deus, ele foi concebido por uma mulher estéril, o que por si só já é um milagre. E ele tinha uma promessa que era de ser um juiz e libertar o povo de Israel. Mas até então, o que ele fez? Ele quebrou o primeiro voto dele de não tocar em cadáveres, consumindo assim o mel daquele leão. Depois, ele quebra o voto dele consumindo bebidas alcoólicas. E depois, ele quebra o último voto e acaba tendo o cabelo cortado por Dalila.
Assim, quando ele já estava inutilizado, os soldados filisteus prenderam ele e levaram ele para uma cerimônia, um templo de Dagon. Dagon, para quem não sabe, era o deus dos filisteus. E lá eles faziam diversas oferendas a Dagon e humilhavam Sansão, que estava basicamente no meio do salão, sendo humilhado, porque ele era um soldado extremamente poderoso do povo de Israel e agora estava rendido. Os filisteus acabaram furando os 2 olhos dele. Ele estava cego, sem os cabelos dele, sem os votos, e estava completamente destruído no meio do salão. Mas aqui, em Juízes 16, 28, a gente acaba vendo a última vez que Sansão, então, digamos que pediu perdão a Deus, assim, ele pediu forças uma última vez. Juízes 16, 28 diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortalece-me. Agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. E bom, depois desse versículo, basicamente, é concebida uma força, de novo, a Sansão, e ele acaba quebrando as pilastras principais do templo dos filisteus. E ali ele mata mais pessoas, mais soldados filisteus do que ele acabou matando na vida dele inteira. Ele mata mais de 3.000 pessoas e acaba morrendo junto. Com isso aqui, o que a gente aprende, primeiramente, sobre o posicionamento de Sansão? Sansão era um homem que tinha tudo para acabar vivendo o propósito de Deus, para fazer coisas grandiosas, para libertar a nação de Israel. Mas ele se mostra uma pessoa extremamente apática à presença do Espírito Santo. O que eu quero dizer com apático ao Espírito Santo? Ele não se importava com os alertas do Espírito Santo, ele não se importava com todas as promessas que ele tinha feito e que os pais dele tinham feito pela vida dele. Então ele acaba traindo assim o Espírito Santo, blasfemando, porque ele tinha plena convicção de quem era Deus, das coisas que o Espírito Santo podia fazer através dele, mas mesmo assim, por essa fraqueza carnal dele, ele acaba quebrando todos os seus votos. E bom, o que isso nos diz sobre o nosso posicionamento espiritual? O que aconteceu na história de Sansão foi uma bola de neve. Foi basicamente uma desobediência que acabou levando a outra, que acabou levando a outra quebra de posicionamento, e assim acabou levando ele à perdição. E quantas vezes nós não acabamos fazendo alguma coisa assim, tipo, não vai dar em nada, isso não pode me afastar de Deus, é só uma coisa que eu vou fazer aqui agora, mas, na verdade, isso acaba nos afastando de Deus gradualmente. Sansão não quebrou todos os votos dele de uma vez. Ele quebrou um voto e continuou no mesmo caminho, depois quebrou outro voto. Ou seja, a destruição para Sansão veio parcialmente, veio aos poucos, a um ponto de que ele se encontrou num beco sem saída quando ele menos percebeu. E isso é o que a gente não pode deixar de maneira nenhuma acontecer com a gente. De pequenas corrosões no nosso caráter, na nossa moral, nosso posicionamento com o Espírito Santo, a quebra da nossa oração, a quebra dos nossos jejuns, a quebra do nosso posicionamento, seja na escola, seja em casa, porque isso vai nos afastando gradualmente de Deus, e quando nós menos nos percebemos, espiritualmente a gente está que nem Sansão, fraco e cego numa cela, sem conseguir sair, sem conseguir escutar a voz de Deus. E bom, em Sansão, basicamente, era isso. Ninguém merece beber água quente. Bom, prosseguindo. A história de Jonas também é bem famosa, eu acho que todo mundo aqui conhece. Peguei mais personagens do Velho Testamento para essa mensagem. Mas, basicamente, Jonas foi enviado a Nínive para alertar aquela população daquela cidade de que eles estavam prestes a ser destruídos, porque aquela cidade vivia em extrema desobediência em relação a Deus e ela seria destruída em breve. Mas o que
Jonas faz? Ele acaba fugindo daquele propósito num barco. E ele vai em direção a outra cidade. Só que no meio do caminho, aquele povo acaba sendo cometido por uma tempestade. Uma tempestade muito forte. E todos os tripulantes daquele barco começam a se questionar sobre o porquê aquilo está acontecendo. E eles começam a clamar, respectivamente, a Deus e se perguntar o porquê aquilo está acontecendo. Jonas, enquanto isso, está dormindo no fundo do barco, assim, no convés. E ele é acordado para que ele pudesse orar para que aquela tempestade já se afastasse e o barco não fosse destruído. E no meio disso ele acaba confessando que ele estava fugindo de uma missão que Deus tinha dado a ele. E então os tripulantes daquele barco decidem jogar ele no mar. E ele aceita. E ele é jogado no mar. Então a palavra diz que a tempestade se acalmou, que os tripulantes ficaram a salvo, porém Jonas acabou sendo engolido por um peixe, um grande peixe. A Bíblia não especifica que peixe era esse, o que era, mas enfim, ele permanece na barriga desse peixe durante 3 dias e 3 noites. E lá ele acaba se arrependendo e confessando a Deus que estava fugindo de Nínive, mas que então, quando ele fosse liberto daquele lugar, ele prosseguiria em direção aonde Deus tinha chamado ele. Então ele se dirige até Nínive e ele prega até o povo de Nínive e chega até o rei também. E o povo lá, eles se vestem em trapos e eles se abstêm completamente durante alguns tempos de comida e água, porque eles tinham esperança de que Deus acabasse desistindo de destruir eles, porque viu que eles estavam arrependidos do que eles tinham feito. E assim realmente acontece. Eles permanecem lá em jejum durante um tempo e a cidade não é destruída. Só que a palavra de Deus também fala que Jonas, nesse momento, enquanto aguardava a destruição da cidade, ele se sentou ao redor daquela cidade, esperando que ela fosse realmente destruída. Mas não foi o que aconteceu. Deus acabou perdoando a cidade de Nínive por conta dos atos do rei e do povo, assim, subsequentemente, e não destrói aquela cidade. Obrigado. Mas logo após isso, a gente vê em Jonas 4, do 1 até o 11, que Jonas se ira por aquela cidade não ter sido destruída. E eu vou ler aqui para vocês agora. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Tarsis era o nome da cidade que ele estava fugindo antes de ir para Nínive. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependestes do mal. E disse ao Senhor: Fazes bem que assim tires? Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda,
e também muitos animais? Bom, esse trecho aqui de Jonas nos dá uma mensagem muito clara desde o começo. Jonas não estava fugindo de Nínive porque ele acreditava que seria morto ou que seria perseguido. Ele estava fugindo de Nínive porque ele quis tomar o posicionamento de Deus nessa ação, nesse posicionamento, nessa tarefa que foi dada a ele. Porque ele não acreditava que Nínive era digna de receber perdão de Deus. Então ele fugiu até outra cidade. Mas ele acaba indo parar diretamente em Nínive novamente, e ele tem esperança no coração dele de que aquele povo todo fosse destruído. Mesmo após o seu período de jejum, mesmo após o seu arrependimento. E não é isso que Deus faz. Isso ira muito Jonas. Mas por quê? Porque Jonas quis tomar o lugar de Deus, de decidir quem era digno ou não de receber a salvação ali naquele lugar. E quantas vezes a gente não acaba fazendo isso na nossa escola mesmo? A gente não fala de Deus para alguma pessoa porque ela é estranha, ela é diferente de mim, ou então acha por algum motivo que ela não merece. Que ela não merece que você saia da sua zona de conforto e vá para ela falar sobre Deus. É a mesma coisa que Jonas faz aqui, nesse período. E algo muito importante que essa palavra desse capítulo específico de Jonas nos traz é que nós jamais devemos tentar nos colocar no lugar de Deus, no posicionamento de Deus. Se ele dá uma ordem, a nossa única tarefa é obedecer, não é a de decidir quem é digno ou não de receber a palavra de Deus. E algo muito importante que nós temos que nos atentar como cristãos. Porque muitas vezes não é só a falta de posicionamento que nos faz padecer. É o posicionamento equivocado, nos posicionar na posição de algo que nós não somos. Nós acabamos querendo moldar a vontade de Deus, a nossa vontade, esperar que as coisas sejam feitas da forma que nós acreditamos que deva ser feito, mas não é essa a realidade. A realidade é que nós recebemos a ordem de Deus e nós obedecemos, porque a vontade dele realmente é boa, verdadeira e agradável. E mesmo no Velho Testamento aqui não se tratando especificamente do Evangelho, mas ainda valia o fato de que a palavra de Deus, ela era para todo ser vivente. Ela não era apenas para aqueles que tinham uma vida regradinha e perfeita, até porque nós sabemos que não era a realidade daquele momento. Que existiam muitos ídolos na nação de Israel, que muitos ainda acreditavam em deuses pagões, e que havia todo tipo de pecado. E mesmo assim, Jonas também não era um ser perfeito. E ele mesmo, nessa passagem, acaba sendo perdoado. Deus podia ter esquecido ele na barriga do peixe ali, deixado ele apodrecer e morrer, por ter desobedecido a ordem dele, mas não é isso que Deus faz. Deus acaba dando mais uma chance a Jonas. E a mesma coisa que Deus dá à cidade de Nínive. E Jonas queria que essa segunda chance fosse negligenciada, por ele não acreditar de que eles eram dignos de receber essa salvação. Mas não é o que Deus nos mostra aqui, nesse trecho. E bom, agora chega de falar de posicionamento ruim, né? De Sansão, de Jonas. Agora eu quero falar de um posicionamento que seria considerado o posicionamento adequado diante da vontade de Deus. Eu vou fazer essa pergunta mais umas 2 vezes aqui, provavelmente, mas eu quero saber. Alguém conhece a história de Gideão aí? Gideão? Ninguém conhece a história de Gideão? Tá bom. Então vocês vão conhecer agora. Bom, basicamente, ainda no livro de Juízes, até um pouco antes de Sansão, se eu não me engano, Gideão viveu numa época que era um tempo muito difícil para o povo de Israel. Eles haviam pecado contra Deus, eles haviam instituído ídolos, eles haviam tirado os altares de Deus e eles viviam em pecado. E por conta disso, eles acabaram sendo subjugados por um povo, que tem uma pronúncia meio difícil aqui, Midianitas, o nome desse povo. E eles eram constantemente atacados, eles tinham suas plantações destruídas. E em certo momento, Deus acaba enviando um anjo para instituir alguém que fosse liderar ao povo de Israel para se libertar daquele povo que acabava mantendo eles cativos. Bom, em Juízes 6:11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer.
O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor acostumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vamos lá. Certo. Bom, basicamente o que acontece após esse versículo é que Gideão ele oferece uma série de sacrifícios e ele indaga que se aqueles sacrifícios fossem consumidos, ele acreditaria que realmente era Deus que estava se comunicando com ele ali, porque já fazia muito tempo que eles não escutavam a voz de Deus. E Gideão então entrega aquele sacrifício a Deus e ele é consumido em fogo. E então ele começa assim a escutar o que Deus tinha para Gideão naquele momento. E a primeira coisa que Gideão faz é se livrar dos ídolos. Ele destrói o altar de Baal, que era um dos ídolos do povo naquele momento, do povo de Israel, que eles acabavam substituindo esse ídolo por Deus. E ele destrói esse altar de Baal e coloca um novo altar no lugar. Ele constrói um altar para Deus. E ele é questionado pelo motivo de que ter feito isso, porque naquele momento, toda a nação, basicamente, muitas pessoas acabavam adorando a Baal, e eles tinham medo de que ele fosse morto por essas pessoas. Mas ele é defendido, e indagam que se Baal realmente fosse Deus, ele haveria protegido aquele altar e teria impeço a destruição dele. Então eles destroem completamente os altares restantes e voltam a adorar a Deus. Mas essa era apenas a primeira parte do plano que Deus tinha para Gideão. Ele ainda tinha que libertar Gideão dos... Nossa, deu branco no nome dos inimigos dele. Calma aí. Midianitas. Isso. Ele ainda tinha que libertar a nação dos midianitas. Foi exatamente o que ele fez. Gideão, como líder daquela revolta contra os midianitas, ele acaba recrutando mais de 32 mil homens de diversas tribos. Um exército imenso, assim. Só que ele acaba ouvindo a voz de Deus e escuta de que eram pessoas demais para aquele combate. Que 32 mil pessoas eram muitas pessoas. Então ele manda mais de 20 mil embora de uma vez. E o exército acaba sendo reduzido. Mas ainda não era o suficiente para Deus, que diz que ainda teriam que ir mais homens embora e que o exército teria que ser reduzido mais ainda. Então ele faz uma espécie de seleção e no total restam apenas 300 soldados junto com Gideão no final. E eu fico pensando assim, tipo, quem que não entraria num bate-boca gigantesco com Deus? Se você tem um exército de 32 mil pessoas, você pode aniquilar outro exército e você vai reduzir ele a 300 pessoas. Mesmo Deus tendo mandado isso para ele, eu fico perguntando se eu não estivesse na pele do Gideão, se eu teria obedecido. Porque para mim parece completamente ilógico ir para cima de um exército com apenas 300 soldados. Mas é exatamente o que Gideão faz. E ele vai até o acampamento dos midianitas na noite, com diversos chifres, vasos, etc. E eles acabam fazendo um estardalhaço ali naquele acampamento de noite, após ouvir uma confirmação de Deus, ouvindo o sonho que um soldado relatava para o outro. E quando eles recebem essa confirmação de Deus, eles começam a fazer barulho e gritar, e os soldados midianitas correm. Eles fogem, todos eles. E após isso, no decorrer dos dias, o restante do exército foi completamente combatido. A cabeça dos 2 líderes dos midianitas foi capturada. Eles conseguiram derrotar os midianitas graças a essa obediência de Gideão, que mesmo sozinho,
sendo considerado alguém, digamos, pobre, fraco, que era uma pessoa, digamos que relevante na tribo dele, ouvindo a voz de Deus, ele foi capaz de não só remover os ídolos que Israel tinha instituído, como também derrotar um exército de midianitas que estava subjugando ele há anos. Tudo isso porque ele soube se posicionar diante do que Deus tinha pedido a ele. Mesmo ele sabendo que ele era uma pessoa fraca, que sozinho ele certamente não conseguiria, ele soube que Deus estando com ele, ele poderia realizar aquele trabalho. E ele não teve medo. Ele não hesitou em fazer exatamente o que Deus estava pedindo a ele quando ele soube que era ele que estava mandando. E bom, mais um posicionamento que eu quero trazer aqui para vocês é o de Neemias. Neemias, basicamente, era um judeu, ele era o copeiro do rei da Pérsia. E, em certo momento, ele acaba recebendo a notícia de que a cidade de Jerusalém, os muros da cidade, haviam sido destruídos. E que os judeus estavam desamparados, e que havia grande destruição na cidade. Mas, mesmo assim, ele permanece um tempo triste no castelo, ele lamenta, mas ele permanece sempre em oração e jejum. E após isso, ele pergunta ao rei se ele pode ser, digamos que, se ausentar do cargo dele como copeiro durante um tempo, para que ele pudesse voltar até Jerusalém para ajudar os judeus a reconstruírem aquele muro. E assim o rei dá permissão a ele, ele volta até Jerusalém, então começa a reconstrução daquele muro. Mas não foi algo simples. Além de ter que convencer os poucos judeus que tinham restado ali a reconstruir aquele muro, ele ainda teve que lidar com uma oposição gigantesca de pessoas que não queriam que aquele muro fosse reconstruído. Vamos lá. Em Neemias 4, diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frases judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras se desabe. Bom, eu fico pensando que os judeus e Neemias ali estavam pensando em relação à reconstrução daquele muro. Porque Neemias sabia que não seria uma tarefa fácil, Neemias sabia que ele tinha uma oposição gigantesca de pessoas que estavam dispostas até a matar ele para que aquela tarefa não fosse concluída. E mesmo contra tudo ali que estava contra ele, Neemias permanece firme. E ele faz algo que eu acho que é uma das maiores chaves para manter um posicionamento espiritual estável e que é a favor do propósito que Deus tem para a sua vida, que é fazer coisas que nenhuma outra pessoa está disposta a fazer. Se encarregar de tarefas, talvez, que as pessoas considerem que não seja possível, coisas que as pessoas consideram difícil, coisas que as pessoas consideram até mesmo inúteis, que era no caso da reconstrução daquelas paredes de Jerusalém, para reconstruir a cidade. Já estava tudo destruído. Ninguém acreditava mais que Jerusalém podia se reerguer. E Neemias podia muito bem ter ficado lamentando no castelo, lá com o rei, lamentando sobre a destruição da cidade dele. Ele fez isso durante um momento, mas ele soube se posicionar, orando, jejuando, e retornou até Jerusalém para poder reconstruir aquele muro. E mesmo com pessoas contra ele, com ameaças de morte, ele conseguiu não só reconstruir a cidade de Jerusalém, como ele conseguiu também derrotar os opositores e restituir o templo de Deus naquele lugar. Então, os dois exemplos de Neemias
e de Gideão nos mostram que nós, como cristãos, temos que estar dispostos a fazer coisas que a maioria das pessoas não está disposta. Falar, ajudar pessoas que as pessoas não estão dispostas a ajudar, talvez se dedicar a projetos que as pessoas não estão dispostas a se dedicar. Um exemplo era de que Gideão não acreditava-se válido para realizar a tarefa que Deus tinha dado a ele. E quantas vezes nós não nos consideramos válidos para realizar as tarefas que Deus designa para nós? Nós acreditamos que talvez nós não tenhamos o talento para isso, que nós talvez não estejamos na idade certa para fazer algo, mas algo que Gideão soube fazer muito bem foi se posicionar em relação a isso, e acima das limitações carnais que ele tinha, ele soube discernir que ele tinha um Deus onipotente ao lado dele, que podia ajudar ele a realizar qualquer tarefa com êxito total. E foi a mesma coisa que aconteceu com Neemias. Ele era um homem completamente diferente de Sansão. Que Sansão tinha uma força avassaladora. Sansão derrotava mais de 100 homens, mais de 1000 homens sozinho. E mesmo assim, Sansão morreu sem concluir o seu propósito. E Gideão, que era um homem perfeitamente normal, para os conceitos da época tal, do que é um ser humano anatomicamente normal, a gente pode dizer assim, sem super força nem nada do tipo, ele conseguiu com 300 soldados dissipar um exército inteiro, como um comandante. Por quê? Porque acima da força física que Sansão tinha, Gideão tinha algo que Sansão não tinha, que era discernimento do posicionamento dele no mundo espiritual. Ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer e que, sendo obediente, ele poderia transcender essas dificuldades que ele tinha e poderia realizar a tarefa de expulsar os midianitas daquela terra. Ele acreditou muito mais que Sansão. Sansão tinha uma apatia espiritual gigantesca. Ele não se importava com os avisos do Espírito Santo, ele não se importava com os avisos que os pais dele davam para ele, e por isso ele acabou perecendo. Neemias também. Neemias podia ter ficado desacreditado no canto dele, mas não. Ele foi e reconstruiu aquela cidade. E por que esses dois eram diferentes de Sansão? Porque eles sabiam se posicionar no mundo espiritual. Eles sabiam fortalecer a base deles. E basicamente, a base do posicionamento espiritual de qualquer pessoa hoje em dia tem que ser baseada e fundamentada em 3 coisas. A primeira delas é oração. Tanto Neemias quanto Gideão oravam muito. Por meio da oração, eles sabiam exatamente o que Deus queria que eles fizessem, onde eles tinham que estar, o que eles tinham que fazer e o que eles não tinham que fazer. Somente pela oração você consegue estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus e consegue discernir exatamente o que você tem que fazer e onde você tem que estar. E bom, a segunda base era a leitura da palavra. É por meio da leitura da Bíblia que a gente reconhece os ensinamentos de Deus, que a gente conhece a palavra dele, que a gente adquire a sabedoria necessária para lidar com as situações do cotidiano. Que eles, nessa época, ainda não tinham toda a palavra escrita como nós temos hoje, mas eles tinham um relacionamento muito forte com Deus. Eles ouviam Deus falar diretamente com eles. Nós ainda podemos ouvir a voz de Deus, mas a gente tem um presente, uma vantagem que eles não tinham, que é a Bíblia. Por meio da Bíblia a gente consegue conseguir diversos conhecimentos. Ela é basicamente um manual para a nossa vida hoje em dia. Ela é um dos livros mais atuais que a gente pode ter hoje em dia. Inclusive, uma recomendação de leitura para a gente aqui que é adolescente é o livro de Provérbios. É um livro de extrema sabedoria. É um livro que tem diversas citações maravilhosas. Até porque Salomão pediu sabedoria para Deus, né? Se não fosse um livro de pura sabedoria, seria de se estranhar. E bom, a última coisa, a última base do posicionamento espiritual é o jejum.
O jejum é uma arma espiritual importantíssima. Existem batalhas que você só pode vencer por meio do jejum. É basicamente abdicar de algo que você gosta, algo que é importante para você, seja um alimento que você gosta, ou então abdicar de algo como, por exemplo, hoje em dia a gente pode abdicar da internet. Por exemplo, do celular. Bom, isso sobe como um aroma agradável para Deus, porque você abdicando de algo que é importante para você, algo que você gosta muito, você consegue exaltar que Deus está num posto acima disso. Que você consegue tranquilamente entregar essa coisa, mesmo sendo algo difícil, algo que você é apegado, e você consegue reafirmar que Deus é a base da sua vida, que Ele está acima de qualquer coisa. E é uma arma espiritual importantíssima, tanto nos dias de Neemias e de Gideão, quanto nos nossos ainda. E bom, essas coisas, tanto o jejum quanto a oração, elas nos dizem muito sobre o nosso posicionamento no mundo espiritual. Por exemplo, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não jejua, uma pessoa que não lê a palavra, é muito fácil saber qual que é o posicionamento espiritual dessa pessoa. Ela está completamente distante do que é o propósito dela, do que é a maneira como ela deve viver. Isso nos leva a uma pequena reflexão, que é como está o nosso próprio posicionamento espiritual. Será que o nosso posicionamento espiritual está como o de Neemias e o de Gideão, que apesar de todas as adversidades que eles tinham, todas as limitações, eles escutaram a palavra de Deus e eles foram fazer o que era considerado impossível para qualquer outra pessoa? Será que esse é realmente o nível de fé que a gente tem exercido, mesmo diante das adversidades que a gente encontra no nosso dia a dia? Se for, glória a Deus, amém, de verdade. Mas eu creio que não é assim com todas as pessoas. Bom, muitas vezes o nosso posicionamento atual pode ser o de uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, que não vem frequentando mais a casa do Pai, que não tem orado, que não tem jejuado, que não tem tido encontros reais com o Espírito Santo há muito tempo, que não tem lido a palavra de Deus. Mas hoje, felizmente, é um dia para que a gente possa reatar esses laços com o Espírito Santo, que a gente possa retomar esse tempo que foi perdido longe dos caminhos de Deus. É um tempo para que a gente possa reafirmar o nosso posicionamento, tanto como cristãos aqui. É um tempo em que a gente pode reatar os nossos laços com o Espírito Santo. Porque, para mim, está mais que claro, e para todo mundo aqui eu acredito, que Deus está enviando o seu Filho de volta para nós. Que Jesus está voltando. Então, quanto antes nós reatarmos os nossos laços e reafirmarmos o nosso posicionamento como os cristãos, mais rápido nós vamos concluir o que é o nosso chamado aqui nessa terra. E mais rápido ele voltará. E bom, o último posicionamento, que é o que eu quero dar ênfase aqui, é o posicionamento de alguém que está morno espiritualmente. Bom, eu acredito que esse termo aqui não é novo para a maioria das pessoas. É algo que aqui no Force a gente sempre acaba falando em algum momento, que é sobre estar morno espiritualmente. O que é isso? É alguém que pode até frequentar a igreja aqui de domingo, às vezes vir no sábado, no culto da base também, ou quem sabe até ficar lá em cima com os pais. Mas a vida espiritual dele não passa disso. Não passa de bater carteira aqui na igreja, de talvez ter na bio escrito que é cristão, de postar fotinhas do altar com algum pregador que gosta em cima. Mas o posicionamento espiritual é muito além dessa bateção de carteira. Muitas vezes essa pessoa só aparece aqui, mas na semana dela, na segunda-feira, é como se ela esquecesse de tudo que ela viveu com Deus, ou até mesmo, de repente, ela não experimentou, ela não se permitiu entrar na presença do Espírito Santo. Ela só veio aqui porque talvez os pais obrigaram ela a estar nesse lugar.
E ela volta para a semana dela e ela vive tudo de uma maneira igual. Ela se assenta nas mesmas rodas, ela faz as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. E ela permanece nesse ciclo de apatia espiritual, exatamente como Sansão fez nos tempos dele. E Eclesiastes tem uma passagem que eu não me lembro muito bem ao certo agora, mas ela diz que as mesmas coisas do passado, elas se repetem no futuro. Elas tornam a acontecer. Os mesmos erros que foram feitos no passado, os mesmos acertos, eles podem vir a se repetir. Então, que esse posicionamento espiritual, como o de Sansão, não venha ser repetido nos dias de hoje. Porque Sansão demorou a perceber a vida que ele estava levando, e a falta de posicionamento dele levou ele à morte. E muitas vezes nós podemos estar caminhando num processo muito parecido com o de Sansão, em que uma pequena bola de neve vai se acarretando em coisas maiores, e quando nós vemos, a gente simplesmente não tem mais saída. Então, que o Espírito Santo possa te tocar hoje, aqui nessa noite, antes que isso se torne algo que você não possa mais controlar. Basicamente, estar morno espiritualmente está atrelado a uma frase que eu acho que é uma frase que nós, jovens cristãos, temos que ter muito medo de ouvir, que é: ué, mas você não era crente? Essa frase eu acho que diria que é o cúmulo da acusação do inimigo. Porque as pessoas que estão lá fora muitas vezes sabem que nós somos cristãos, que nós frequentamos a igreja, e quando elas veem que a gente faz as mesmas coisas que elas fazem, que a gente se comporta da mesma maneira, que a gente frequenta os mesmos lugares, que a gente tem o mesmo linguajar, muitas vezes algo que não condiz com a palavra, que a gente toma decisões, como por exemplo, excluir a mesma pessoa que todo mundo está excluindo, ou beber, usar a droga que todo mundo está usando no momento. O diabo sabe que nós vemos aqui na igreja domingo. As pessoas do mundo sabem muitas vezes que você vem aqui na igreja domingo. Então para o diabo é muito fácil usar elas para fazer esse tipo de acusação. E quando você recebe ela, você sabe que tem alguma coisa muito errada com o seu posicionamento. Porque se até mesmo as pessoas estão conseguindo te acusar por conta do seu posicionamento, se até as pessoas sabem que você está frio espiritualmente, é porque tem algo muito errado dentro de você, porque você tem deixado as situações tomarem o controle de você. Você tem achado que talvez as suas ações não tenham consequências, que ninguém está olhando o que você está fazendo. Mas muitas vezes a gente acaba se enganando nisso. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, no seu lugar, e refletisse um pouco. Como é que tem sido o seu posicionamento? Você está bem posicionado? Como Gideão estava pronto para seguir as ordens que Deus tinha para ele? Ou como Neemias, que mesmo contra toda aquela oposição, se posicionou e reconstruiu Jerusalém? Ou o seu posicionamento está que nem o de Jonas, se negando a realizar a vontade de Deus, ou querendo que ela se adapte à sua própria vontade, que ela se adapte aos seus ideais, aquilo que você considera como certo? Ou talvez o seu posicionamento nessa noite está parecido com o de Sansão. Você não sente mais a presença do Espírito Santo, você sente uma apatia espiritual gigantesca. Você não consegue mais dar importância para os conselhos que você recebe. E você tem tomado decisões que você sabe que são erradas, mas que você acha que não tem consequência nenhuma agora. Que não há nenhum problema em se assentar nas rodas que todos têm sentado, reproduzir os mesmos hábitos ruins que todos têm feito. Mas você e eu sabemos aqui nessa noite que Deus não te chamou para essa mediocridade. Deus não te chamou apenas para ser mais um nessa multidão. Deus não te chamou para encher a cara num fim de semana
e faltar à igreja, porque não tem problema, só uma vez. É uma experiência, né? Eu sou jovem. E depois você aparece aqui no outro fim de semana na igreja e acha que tá tudo certo, e depois você volta para a mesma vida na segunda-feira. Deus não te chamou para essa mediocridade. Deus não te chamou para morrer como Sansão, sem nunca ter cumprido sequer o seu chamado. Sansão foi chamado para libertar uma nação inteira, para ser o maior juiz de Israel, mas ele não completou esse chamado. E ele não completou esse chamado porque ele deixou a bola de neve de pecados dele crescer até um nível que ele não podia mais controlar. E não é isso que Deus quer para você hoje. Nós sabemos, nós somos alertados diversas vezes aqui, que nós somos a geração escolhida, que nós somos uma das últimas gerações até a volta de Jesus. Nós, aqui de 12 a 17 anos, não temos mais tempo para brincar de se posicionar no mundo espiritual. Ele é sério. Eu arrisco dizer que ele é mais importante até mesmo que o nosso posicionamento aqui no mundo carnal, digamos assim. Ele permeia todas as áreas da nossa vida. Se o seu posicionamento espiritual não estiver completamente firmado na palavra de Deus, é muito provável que você acabe no final como Sansão, sem nunca ter vivido o propósito dele. Mas Deus tem coisas grandes para mim e para a sua vida aqui hoje. Amém? Então, se você nesse momento encontra-se fragilizado no seu posicionamento, eu peço que você levante a sua mão no seu lugar. Se você acredita que não tem tomado o posicionamento ideal com Deus, que não tem sido fiel à palavra dele, que não tem tomado as coisas que Deus tem dito a você, está em desobediência, ou você que está longe do caminho de Deus há muito tempo, eu peço que você erga a sua mão no seu lugar e alguém vai orar por você. O restante que está em paz, digamos assim, pode permanecer com os olhos fechados, mas eu peço que permaneçam mesmo com os olhos fechados, em respeito a todos os outros irmãos. Bom, podem se levantar. E eu peço que permaneçam de olhos fechados agora para o louvor. E os que quiserem ergam as mãos para que a liderança possa orar por vocês. Eu mais quero o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais
tua glória quero ver. Declare mais uma vez, quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Agora vai. Bênção demais, gente. Nós precisamos encerrar. É uma pena que Deus falou nesse lugar aqui nessa noite. Eu tenho absoluta certeza. Se puder acender a luz aí. Deus falou aqui e usou um adolescente de 17 anos para falar comigo e com você. Deus falou nessa casa. O Espírito Santo está falando com você. Valorize a voz de Deus no teu coração, viu? Bênção demais. O Senhor te abençoe poderosamente, Pedro, e use cada dia mais, viu? Em nome de Jesus. Amém. Bênção demais. Vou encerrar rapidamente aqui. Eu só queria fazer uma pergunta. Talvez alguns já tenham aí. Quem está visitando a gente pela primeira vez aqui? Tem alguém hoje que está vindo pela primeira vez aí? Todo mundo da casa já? Top demais. Preciso de um favor de vocês. Tá todo mundo esperando lá já. Seguinte, primeiro, GF a semana toda. Você que mora em Sorocaba ou Votorantim, a gente tem GF perto da sua casa. Quarta-feira, Force Fire, feriado. Então, filha, vem aqui passar com nós o Force Fire. Skyforce. Jesus amado. Todo mundo viu o Rios que o nosso amigo Jota fez sobre o futebol, tênis, vôlei? Muita gente ficou com dúvida como se inscrever. Fica tranquilo, você que já se inscreveu no Skyforce, nós vamos mandar um formulário para você entrar lá e preencher. Tênis de mesa, né? Vôlei, futsal, as oficinas que vão ter tudo detalhado, então pode ficar tranquilo, tá? Você vai receber ainda hoje isso daí. Eu preciso de um favor seu para a gente bombar o Skyforce ainda mais. Quem está no grupo do WhatsApp do Force, você vai ter que ter coragem, escolher uma foto bonita tua lá. Eu vou mandar lá uma moldura, mandei agora, ó. Espera aí que eu mandei no grupo errado, agora vai. Eu mandei uma moldura lá para você colocar a sua fotinha por baixo da moldura. Eu vou no Skyforce. Posta no Instagram, por favor, marca a gente para a gente repostar, mas mais do que isso, para que você e outras pessoas também possam estar com a gente aí, tá bom? Ajuda a gente, vocês vão ajudar nós a fazer isso aí? Escolhe uma foto bonita lá, tira uma foto, pede para alguém tirar, tá bom? Põe um óculos lá, enfim, capricha na foto lá e faz isso pra gente, amém? Gente, vamos encerrar, porque a hora já passou aqui. Feche os teus olhos pela última vez, para que o Senhor abençoe a tua semana. Mais um feriado. Meu Deus, quanto feriado esse ano, Jesus, glória a Deus, continue assim. Ano que vem vai ser deserto, hein? Ano que vem vai ser terrível, vai ser impossível viver o ano que vem, não vai ter feriado, não sei como nós vamos aguentar, mas amém. Senhor, obrigado por essa noite, Jesus. Deus, obrigado pelo louvor, ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, e em especial te agradeço, Deus, pela tua palavra, Senhor, porque ainda há, Senhor,
meninos e meninas, homens e mulheres de Deus sendo levantados nessa terra, que não se prostraram e não se prostrarão a Baal ou aos deuses dessa terra, mas somente glorificaram a Ti, Senhor. Então, ó Deus, que sejas também, ó Deus, um ato profético, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, do futuro, Pai, está viva no presente, Senhor. E assim, ó Deus, aquilo que o próprio Jesus declarou, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, ó Deus. Nós declaramos isso nessa noite. Senhor, abençoa essa galera toda. Guarda a semana de cada um deles, ó Pai, por onde estiverem, Senhor. Abençoa na escola, está chegando o final do ano, Senhor. Senhor, ajuda a gente nas provas, ó Deus, eu sei que é difícil, é praticamente impossível nessa época do ano, mas Jesus, nos ajuda, ó Pai, para que continuemos a estudar firmes, ó Deus, sabendo, ó Pai, que tudo isso é parte do processo, Senhor, e também nos livra de todo mal, Senhor, de toda armadilha, Senhor, do tempo presente, Senhor. Deus, guia os Teus filhos em paz, em segurança, e que ao voltarem dos lares, encontrem tudo em paz, para a glória do Teu nome. Sim, nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém. Valeu, gente, Deus abençoe.